O nome do nosso herói é Qin Tian, e ele é um belo e preguiçoso buscador da imortalidade. Todas as garotas adoram um cara de cabelos azuis. Ele é tão bonito que toda vez que eles o veem, parece que seu mundo está virando de cabeça para baixo. Todos querem beijá-lo, mas é improvável que alguém consiga. Hoje é o dia da iniciação de novos alunos para a seita, e cada líder de uma grande facção está competindo por um novo recruta. Desta vez, a garota loira chegou ao topo, cercada por todos que tentaram seduzi-la. A própria líder da seita admirava a menina e disse que queria que ela se tornasse sua aluna. A líder da seita era requintada, e dificilmente algum homem recusaria seu convite. No entanto, a menina não gostou que ela foi reconhecida, e ela não queria se juntar à seita desta beleza. Ela apontou o dedo para algum lugar e disse que queria se juntar ao pico da espada escondida. Os líderes de todas as seitas ficaram chocados e seus olhos se encheram de lágrimas. Como pode uma mulher tão bonita recusar-se a ser perfeita? Será que ela realmente se permitirá fazer o que quiser? A menina estava profundamente envergonhada por um cara bonito, que por sua vez estava insatisfeito com o que aconteceu, porque isso não fazia parte de seus planos. Durante vários anos ele estudou maneiras de não fazer nada e ainda conseguir tudo. Treinar alguém não era o seu tipo. Ele prefere não fazer nada. A garota com grandes melões bateu com raiva na cabeça dele porque ele não parecia particularmente atraente para ela, e ele levou o aluno de seus sonhos. Não importa o quão desagradável o nosso herói, que ele não pode mais ser preguiçoso, agora ele tem que demonstrar toda a sua força e ensinar a menina tudo o que ele sabe. Era um dia lindo, e os pássaros voavam sobre o prédio, deixando cair suas penas. Tudo parecia brilhar de alegria despreocupada. Apenas o nosso herói cultivou a terra com enxada, apesar do fato de que ele era um guerreiro experiente que não era obrigado a fazê-lo. Ele respirou de alívio, endireitou o cabelo e limpou o suor do rosto. Ele chegou à conclusão de que o 108 Degrees campo de peônias está agora completo. Na frente dele apareceu uma janela virtual com uma mensagem de que nosso herói recebeu um novo prêmio. Ele olhou para a tela sem saber o que isso significava. A única coisa que ele percebeu foi que algo havia atingido o nível 9. Com uma expressão confusa, ele continuou a pressionar o dedo na tela, tentando entender o quanto seu poder havia aumentado. O sistema abriu uma janela mostrando seus atributos. Isso mostrou que nosso herói tinha 3 estrelas em força, 4 estrelas em velocidade e 1 estrela em inteligência. Com apenas 1 estrela no ranking de inteligência, ele percebeu que não impressionaria ninguém. Ele não gostou muito disso. De repente, nosso herói pensou, e a imagem de uma garota, supostamente sua amada, apareceu em sua mente. Ele prometeu a si mesmo que iria encontrá-la e surpreendê-la, porque tudo o que ele fez por ela. Esse é o verdadeiro significado do amor. Ele imaginou sua enxada como uma garota e dirigiu todas as suas confissões para ela. Ele começou a se inclinar para um instrumento agrícola, tentando beijá-lo. Do ponto de vista de um estranho, parecia muito estranho e incomum. A menina que testemunhou isso também pensou que seu irmão e mentor tinha enlouquecido. Ela era muito bonita, vestida com um longo manto azul, e seus olhos brilhavam com uma luz brilhante que iluminava o mundo. Nosso herói ficou profundamente confuso ao perceber que tinha se feito passar por um tolo. A irmã e o professor interpretaram mal a situação. Quando nossa heroína tentou se justificar, abrindo os olhos e jogando fora a enxada para esquecer completamente, ela não o ouviu. Em vez disso, ela gentilmente acariciou sua mão na bochecha e lentamente aproximou seu rosto da sua. Sem deixá-lo falar, ela o apertou contra seu peito, como uma mãe abraça seu filho. Ela disse que seu irmão mais novo havia crescido e que, a partir de agora, ela faria companhia a ele com frequência. Nosso herói, é claro, gostou desse tratamento e da calorosa recepção. A cada segundo ficava mais difícil respirar. Saindo de seus braços embora, eu não tenho a certeza se esse prazer pode ser chamado de cativeiro. O cara ficou muito irritado e começou a gritar com a garota, que não tinha ideia do que ele não gostava. Ela tentou acalmá-lo, e ele disse a ela que estava errado. Ela colocou o dedo em seus lábios e disse que entendia perfeitamente o que ele queria dizer, mas isso não fazia absolutamente nenhum sentido. O rosto do nosso herói mudou para melhor, e ele olhou para a menina com bons olhos. A menina se sentiu muito desconfortável e abertamente insinuou o cara para a intimidade. Ela acreditava que ele havia crescido de pé no topo sozinho,
e era difícil suportar a solidão em uma noite tranquila. No entanto, nosso herói não compartilhava desse ponto de vista, e tais conversas o irritavam. Segundo ele, a garota não entendia nada. Acalmando-se um pouco, ele perguntou à irmã se ela tinha vindo hoje por algum motivo ou apenas para distraí-lo. Com um sorriso doce, a garota se virou para ele e expressou o quão desagradáveis eram suas palavras. Afinal, ele não estava ocupado e poderia ter um pouco de tempo para ouvir sua irmã. Ela disse-lhe que todos os que se juntaram hoje como adeptos foram autorizados pelo líder da seita a visitar o nosso herói. A garota se aproximou dele ainda mais, e ele, por sua vez, se afastou com uma expressão hostil. Ela continuou sua história, dizendo que depois que sua irmã saiu e ele se tornou o líder do pico, ele abandonou o adepto, o que levantou muitas questões para o líder da seita. Nosso herói não queria assumir a responsabilidade e disse que ensinar as pessoas é muito difícil. Ele compareceu à reunião apenas para parecer que o deixariam em paz. Eles partiram porque o rapaz decidiu que discutir agora não era uma boa solução. Ele disse à irmã que queria mudar de roupa e que ela devia esperar lá fora. A menina persistiu em suas tentativas de se aproximar do cara e disse que queria se vestir com ele, implicando algum subtexto interessante. No entanto, seus planos não se concretizaram. Duas figuras encapuzadas estavam no sopé da montanha, discutindo eventos recentes. A Virgem Sagrada fugiu para uma seita, e agora o líder teve que tomar uma decisão que poderia ter sérias consequências. Eles nos mostram seus rostos de perto, mas isso não faz muito sentido, porque metade de seus rostos estão escondidos por sombras, e só podemos ver padrões de dragão em seus capuzes. Como se viu, eles eram discípulos de uma seita demoníaca e estavam planejando alguma coisa. No pátio do grande palácio, tudo estava preparado para a cerimônia. As nuvens pairavam baixo e o sol se aproximava da terra, como se quisesse testemunhar o evento em si. Uma menina bonita, que era o líder da seita, sentou-se no trono com toda a sua aparência irradiando superioridade sobre os mortais comuns. Nada parecia surpreendê-la. Mas então, do outro lado da esquina, um jovem familiar apareceu com longos cabelos azuis e um livro nas mãos. Não se pode dizer que sua chegada alegrou a garota. Com um olhar confiante, ele olhou para o líder e seus longos cabelos esvoaçaram ao vento. Ele apertou o livro contra o peito como se alguém estivesse tentando tirá-lo dele. As mulheres enlouqueciam ao vê-lo. Ele era seu ídolo e figura divinizada. Um aristocrata sofisticado e um cavalheiro galante. Não havia palavras no mundo que pudessem descrevê-lo adequadamente. Os homens da seita não estavam muito satisfeitos com esse cara. Como é que ele se atreveu a ir à cerimônia? E como é que, com as suas habilidades, ele se juntou a uma seita quando era completamente inútil? Nosso herói não prestou atenção a isso. Desafiadoramente pegou um livro e começou a lê-lo. Na parte de trás de sua cabeça estava escrito que ele não gostava do que estava acontecendo, e se lêssemos a capa, entenderíamos o porquê. O livro era sobre como encontrar 1000 maneiras de não fazer nada. O líder da seita ficou furioso e atingiu o cara na cabeça. Como é que ele pôde envergonhá-la em frente a um público tão grande? Como poderia o temível líder do Pico das Espadas descer ao ponto de ser um tolo todos os dias? Esse comportamento só os envergonha a todos. Nosso herói estava confuso porque a garota que acabara de batê-lo o deixou vir. Ele coçou a parte de trás da cabeça com culpa, e lágrimas caíram em seus olhos. Isso irritou ainda mais a linda donzela. Ele pegou fogo e parecia que ninguém poderia apagá-lo. Um chicote apareceu em sua mão de algum lugar. E nosso herói percebeu que tudo não é tão simples quanto parece. Ele pode não sair daqui vivo esta noite. De repente, algo suave e quente caiu sobre sua cabeça. Ele não tinha ideia do que era e seus olhos se expandiram como bolas de futebol. O peito da menina estava pressionado contra ele e não mostrava a menor intenção de se mover. Ela veio para proteger o nosso herói da ira de um chefe enfurecido. Ela abraçou seu irmão e começou sua história com um grande sorriso no rosto. Ela disse que se há milhares de anos sua irmã havia se tornado a única governante do Reino da Santidade, e se ela tinha simpatia por seu irmão, então, naturalmente, ele tinha um discernimento extraordinário e algo extraordinário. O líder pediu a ela que cuidasse de suas maneiras e não defendesse esse menino, porque ele poderia falar por si mesmo. Nosso herói estava preso entre dois fogos. Por um lado, ele foi pressionado pelos argumentos de sua irmã, e por outro lado,
Os argumentos do líder eram óbvios. No terceiro lado neutro, estavam pessoas que o condenavam e o viam como um inimigo do povo. Os homens não conseguiam entender como alguém poderia não se esforçar para melhorar. Eles estão profundamente emocionados que todas as belezas escolheram nosso herói. Eles agarraram suas cabeças, incapazes de entender como isso poderia ter acontecido. No final, seu charme era tão poderoso que nenhuma garota poderia resistir a ele. Eles estavam lá, apertando os punhos e rangendo os dentes de raiva. No entanto, no fundo, eles sabiam que não poderiam fazer nada, e sua raiva não mudaria nada. Uma excelente líder levantou a mão, sinalizando o início de algo importante. Com este gesto, ela queria chamar a atenção de todos que estavam por perto. E ela conseguiu. Ela anunciou que o julgamento começa agora. 3 filas foram formadas, cada uma das quais foi direcionada para 3 esferas mágicas. A essência do julgamento era completamente incerta, embora você pudesse adivinhar o que estava acontecendo. Alguns ficaram encantados por terem passado, enquanto outros, mal segurando as lágrimas, alegaram que tudo o que estava acontecendo era injusto, já que a simples bola não podia saber de nada. O homem de cabelos grisalhos que estava ao lado da bola mágica não prestava atenção aos homens reclamando. Ele apenas acenou para a garota se aproximar dele para passar no teste. Lábios tão delicados e bonitos eram difíceis de encontrar. Eles eram muito requintados. Sua cor era comparável a uma rosa recém-desabrochada. Sua pele macia e suave brilhava ao sol, encantando todos os que estavam por perto. Seus olhos eram ainda mais expressivos do que seu sorriso. Sua figura era magnífica de todos os lados, atraindo a atenção de todos os homens presentes. Ninguém podia resistir a ela, e eles a consideravam a personificação da beleza, uma deusa. 2 caras que estavam por perto estavam desfrutando de sua beleza quando, de repente, um deles bateu no outro. Ele só queria ver se seu amigo estava dormindo, porque ele começou a murmurar que essa garota era dele. Todos sabiam que isso era impossível, porque eles eram muito comuns para ela. A menina se aproximou e colocou a mão na bola. O homem que estava à sua frente admirava a sua beleza a cada segundo. Seu cabelo esvoaçava ao vento, atraindo ainda mais atenção masculina. Ela era incrível, mas não prestava atenção a nada. De repente, a bola mudou de cor para um azul brilhante, e a menina sentiu uma pulsação agradável em sua mão. Parecia que a bola lhe estava a enviar um sinal. O que aconteceu depois surpreendeu a todos. Algo inexplicável escapou da bola. Se parecia com um dragão ou um pássaro. Seria bom olhar mais de perto, mas a criatura continuou a voar cada vez mais alto, deixando para trás uma pluma de energia azul. Todos os presentes ficaram chocados, e até mesmo nosso herói se desviou de seu estudo de maneiras de não fazer nada e olhou para a criatura. O líder da seita foi o primeiro a entender o que estava acontecendo. Era o sangue do vento gelado. E era claro que essa garota tinha algum poder incrível. Ela continuou em seu lugar quando as pessoas rapidamente a cercaram. Todo mundo queria ter um homem com essas habilidades. Em menos de 3 segundos, a menina não teve uma única chance de escapar do ambiente. O líder da seita foi o primeiro a propor sua candidatura. Ela acreditava que a menina tinha habilidades extraordinárias que poderiam ajudar o mundo, e ela era obrigada a se juntar à sua seita. A menina não respondeu nada. Ela simplesmente continuou a olhar para baixo, como se não entendesse nada. Todos sabemos que o seu silêncio só significou uma coisa. Ela recusou educadamente. A menina ficou perplexa porque ela era a líder da melhor seita do distrito. Ela levou a rejeição a peito. No entanto, todos os outros presentes entenderam que, se a menina recusasse o líder, eles teriam uma pequena chance de levá-la para si. Eles a cercaram como abutres e começaram a listar os benefícios de suas seitas. Eles tentaram impressioná-la, esperando que ela os escolhesse. Parecia que nunca tinha recebido tantos elogios por minuto. Os homens elogiaram sua habilidade com a espada, autocontrole e postura de combate. Todos estavam dispostos a lutar por ela, mas a menina parecia estar em transe, olhando para o espaço. O líder da seita disse que a menina deve escolher a seita que ela quer se juntar, porque sem ela ninguém poderia ter feito isso. A sua capacidade era superior à de todos os presentes. Saindo do transe, os belos olhos da menina se concentraram em um cara bonito lendo um livro. Seu olhar era de interesse e, talvez, amor à primeira vista. Isso era comum a muitas meninas. Ela continuou a olhar para o rosto do nosso herói
e em algum momento ele percebeu isso. Ele olhou para a garota com uma expressão confusa, completamente sem entender o que ela queria dele. Ela continuou a apontar para o nosso herói e disse que queria estar com ele e que ele iria ensiná-la tudo o que ele sabia. Aparentemente, os hormônios atingiram sua cabeça e ela acreditou que era o amor de sua vida. Ela não queria perder tempo com os velhos. Os olhos do nosso herói se expandiram de espanto. Ele pensou que tinha vindo apenas para assistir, mas agora ele foi nomeado treinador dela. Foi absolutamente errado e não deveria ser assim, mas é improvável que alguém peça sua opinião. A história da nossa menina começou muito interessante. Seu nome é Miaolin, e em sua vida passada, ela foi uma imperatriz famosa nas lendas por sua crueldade. Uma bela mulher, deitada no chão, estava cercada por homens que a olhavam com perplexidade. Mas no Terceiro Império, ela se depara com um homem forte que a traiu e a matou. Foi doloroso e ofensivo porque ela confiava nele como um irmão, e ele era capaz de fazer isso com ela. Mas não é disso que se trata agora. Reencarnada em sua nova vida, ela escapou por pouco de ser transformada em um caldeirão para extrair a imortalidade do líder de uma seita demoníaca. Ele queria usá-la e seus poderes para seus próprios propósitos. No entanto, ela conseguiu escapar e se juntar à seita de nossos heróis. O seu plano era juntar-se a uma seita com algum fraco da Terra, e o nosso herói, ela acreditava, encaixava-se perfeitamente nesse critério. Ela só precisava esconder sua verdadeira identidade, e com a ajuda de notas de suprema imparcialidade, ela poderia, sem dúvida, recuperar seu império. Descobriu-se que seu plano era muito cruel, e ela era uma pessoa de duas caras que se escondia por trás de sua beleza sobrenatural. Assim que fizer o que planeia, vai destruir toda a gente. Mas agora ela percebe que não tem escolha ou escolha a não ser treinar com esses meros mortais. Em desespero, ela colocou a mão na cabeça, sentindo que a provação seria eterna. Nosso herói levou a garota para uma sala onde ela provavelmente permanecerá por enquanto. O cão assustado correu para o fundo da sala, esquecendo-se do assunto inacabado. A pureza deixou muito a desejar, mas nosso herói não prestou atenção a isso. No entanto, a menina passou o dedo sobre a mesa, deixando um rastro limpo. Parecia que toda a poeira da mesa havia caído em seu dedo. Parecia que nosso herói deveria ter se arrumado antes de trazer uma garota aqui, mas ele apenas riu descuidadamente, agitando os braços e dizendo que, em sua opinião, este quarto era perfeito para uma garota. A menina ficou chocada, pois agora ela não queria passar muito tempo nesta sala. Talvez os homens não são ensinados higiene, ou eles apenas preguiça de limpar depois de si mesmos. De repente, um cheiro forte atingiu seu nariz e ela começou a espirrar. Esta situação muito chateou nosso herói. Ou melhor, assustou-o, e ele correu para ajudar a menina. Ele estendeu a mão para o rosto dela, desejando muito ajudá-la. Não havia absolutamente nenhum motivo oculto por trás disso, apenas uma ajuda amigável para uma linda garota. Ele gentilmente tocou sua bochecha e começou a acariciar seu cabelo. O cérebro da menina sofreu uma falha completa e ela não sabia o que estava acontecendo. Ela apenas colocou o dedo na boca e olhou para o nosso herói com grande surpresa e charme. Ela achou que ele era muito atraente naquele momento. Mas quando ela finalmente percebeu o que estava acontecendo, ela pulou de volta como uma queimadura, gritando para o nosso herói que ele estava tocando ela toda, e agora ela se sentiu envergonhada. O nosso herói estava ali, completamente perplexo, porque não tinha intenção de fazer nada de errado, só queria fazer o melhor. Ele olhou para a garota com um olhar insatisfeito, aparentemente tentando despertar nela um sentimento de culpa e mostrar que não era culpa dele, mas dela. Como ele mesmo explicou, havia sujeira no rosto da menina e ele a limpou para que ela não espirrasse mais e não se sentisse desconfortável. Não havia absolutamente nada de terrível ou errado nisso. Por outro lado, a menina saltou para trás alguns metros e pressionou contra a parede. Ela se sentiu muito desconfortável com o que havia acabado de acontecer e implorou ao menino para não se aproximar dela. Ela era uma rapariga tão gentil e bonita. Lágrimas escorriam de seus olhos como diamantes, dissolvendo-se instantaneamente no ar. Nesse estado, ela parecia ainda mais deslumbrante do que sem lágrimas. Nosso herói não ficou impressionado com isso, e ele decidiu que ele estava cansado desses jogos. Ele começou a se afastar dela com uma expressão facial importante, e disse a ela que,
Como ela o reconhecia como seu professor, ela deveria seguir as regras que ele estabelecia. Ela não ouviu nada disso. Ela estava muito preocupada com o fato de que, em sua vida passada, outros homens nem ousaram olhar para ela, e esse cara insolente a apalpou da cabeça aos pés. Queimada de vergonha, a jovem sacou a espada, aparentemente para decapitar seu torturador. Nosso herói levantou o dedo no ar, e a garota prometeu a si mesma que, assim que recuperasse sua perfeição, cortaria sua cabeça. Enquanto isso, nosso herói continuou a fingir ser uma pessoa importante. Primeiro, ele era uma pessoa muito ocupada, porque cultivar vegetais e regar flores levava muito tempo, e ele poderia não ter tempo suficiente para ensiná-la. Limpando a poeira da mesa, ou melhor, simplesmente espalhando-a no ar, nosso herói disse que sua segunda regra era dar-lhe pequenas tarefas de vez em quando. A menina prometeu a si mesma cortar a mão inteira do menino, não apenas o dedo, se ele ousasse dizer-lhe o que fazer. Ele sentou-se em uma cadeira, com os braços cruzados no peito, e perguntou à linda senhora se ela realmente queria treinar com ele, porque seria muito difícil e ela poderia não gostar de nada. Ele fingiu ser muito importante e não seria fácil para uma garota estar com ele. Ele tinha muita esperança de que ela desistisse dessa cooperação. No entanto, a bela simplesmente o curvou, ajoelhando-se em um joelho, mostrando seu respeito. Ela disse que queria estudar e treinar, e que seguiria todas as instruções e ordens. Mentalmente, ela decidiu que, quando chegasse a hora, cortaria as duas mãos de seu professor. Nossa heroína ficou espantada porque a menina se curvou ao seu professor com uma arma na mão, o que foi uma expressão de total desrespeito. Diante dos olhos do nosso herói começaram a aparecer sinais que indicam suas realizações. Ele foi parabenizado pela aquisição de uma estudante maravilhosa, porque essa garota, reencarnada como imperatriz, deveria ter sido bem treinada por ela. Ele dominou novas técnicas de espada e armas imperiais de elite. O nível de todas as suas habilidades adquiridas foi aumentado. Ele recebeu tantas coisas úteis graças a uma garota. Ele se alegrava com seus prêmios como uma criança e não se importava com quem era seu aluno. Não importava o tipo de imperatriz reencarnada que ela era. Agora ele tinha tudo o que poderia sonhar. Ele começou a pular pela sala como um louco e cantar canções. Tudo parecia um sonho para ele, e tudo o que ele recebia era realmente recebido. A menina percebeu que aprender com tal professor seria bastante difícil, mas nosso herói não estava particularmente preocupado, e ele continuou a se alegrar. De repente, ele parou e pousou no chão com uma aparência séria. Ele tossiu o punho e disse à garota que, como ela o reconhecia como seu professor, ele tinha o dever de contar tudo a ela. A menina obedientemente apertou as mãos atrás das costas e ouviu-o. Na mão do menino, um mini-vórtice aparentemente apareceu do nada. Por mais incompetente que o nosso herói seja, ele parece ter algumas habilidades. Algo incomum surgiu desse vórtice. Mais precisamente, o menino entregou à menina uma espada em uma bela bainha dourada. Ele brilhou e chamou a atenção das pessoas. Mas como havia apenas 2 pessoas na sala, a espada não ganhou a glória desejada. A menina ficou chocada com o fato de que um mero mortal poderia obter um objeto tão bom e importante, e ela olhou para a espada com olhos cheios de prazer e tranquilidade. Quando ela puxou a espada de sua bainha, seus olhos brilharam ainda mais. Era a mesma espada que estava perfeitamente em sua mão, iluminando o quarto com sua luz branca. A lâmina tinha um belo padrão azulado que irradiava energia. Nos olhos da menina de alegria, apareceu corações. Em algum momento, seu rosto ficou irreconhecível, e ela percebeu que era uma arma imperial de elite que não era dada a ninguém. E agora esse instrumento foi confiado a ela. A menina olhou para a espada com os olhos atônitos, e parecia-lhe um sonho. Ela abriu e fechou várias vezes para ter certeza de que era real. Nosso herói acalmou-a ainda mais e disse que a espada realmente pertencia a ela. Esta espada deve servi-la bem e fielmente. Ouvindo a palavra bem, a menina sorriu e disse que nosso herói não morreria de se gabar. Ela era especialista em armas e sabia muito. Por exemplo, ela sabia que a técnica de armas mundanas do Elixir da Imortalidade foi dividida em etapas, como ouro, preto, terra, céu, imperial e augustus. E cada nível foi ainda mais dividido em baixo, médio, alto e alto. Da última vez, ela enfrentou a morte precisamente porque possuía uma arma de classe baixa.
Quando ela estava morrendo, sua espada afundou no mar em meio ao pôr do sol. E talvez se ela pudesse alcançá-lo, as coisas teriam sido completamente diferentes. A vida às vezes é injusta. Ela olhou para o menino com um olhar gentil, e seus olhos brilharam mais brilhantes do que os diamantes da terra. Ela perguntou ao nosso herói se eles já haviam se encontrado antes, porque ele era muito gentil com ela, e ela acreditava que eles haviam se encontrado em algum lugar antes. O menino coçou a cabeça e disse que não via nada de incomum em seu comportamento. Ele só queria dar ao seu aluno um presente de boas-vindas, como um professor faria. A menina disse que era muito agradável, mas talvez não fosse necessário. Claro, ela disse isso por cortesia, mas nosso herói levou isso a sério. Ele olhou para a garota e disse a ela que, se ela não quisesse, poderia devolver a espada para ele, porque ele absolutamente não gostava dessa atitude. Ele precisava de uma espada, e como presente de boas-vindas, ele poderia dar a ela suas meias velhas, que ficaram por muito tempo ociosas. O menino fez um gesto com os dedos que significava dá-me a espada, e tudo ficará bem. Mas a menina gritou com o nosso herói e disse que ela não precisa de suas meias velhas, mas ela vai ficar com esta bela espada. A menina estava extremamente envergonhada com tal presente e não podia negar que estava satisfeita. Ela fechou os olhos de prazer e parecia determinada a morder seu dedo. Ela já começou a pensar no seu plano para destruir o nosso herói. Ela vai amarrá-lo primeiro e depois vai pensar no que fazer a seguir. De repente, uma gota de sangue do dedo que ela mordeu caiu sobre a lâmina da espada. A lâmina azul imediatamente começou a se transformar em um pedaço de metal ensanguentado. Metamorfoses inexplicáveis começaram a ocorrer, e a menina mal conseguia segurar a espada. Faíscas azuis e fluxos de energia começaram a emanar dele, enchendo instantaneamente toda a sala. O olhar de surpresa da menina era muito sincero, e seu rosto estava coberto de suor pegajoso de medo. Mas isso não a tornava menos bonita. Ela não entendia por que isso estava acontecendo, mas a espada não a obedeceu e continuou a viver sua própria vida. Uma energia extremamente poderosa foi liberada e o teto da pequena casa em que estavam desabou. O pilar de energia laranja saiu do edifício e subiu para o céu. Parecia que quase chegaria ao espaço. O céu escureceu, e até mesmo o líder da seita, que descansava pacificamente em seu quarto, podia ver esse raio de energia de uma montanha próxima. A energia era tão poderosa que despertou uma força adormecida. Um olho laranja gigante se abriu, sinalizando que tudo pode acabar a qualquer momento. O monstro acordou e estava pronto para ser destruído. Em algum lugar no alto estava uma misteriosa garota ruiva e olhou para longe. Ela também testemunhou a anomalia. Ela sabia muito bem de onde isso vinha, e seu principal objetivo era punir os culpados. Tudo isso parecia muito intrigante para ela, e ela prometeu a si mesma que quando chegasse a hora, visitaria a seita. Com um aceno de mão, nosso herói conseguiu fazer com que o raio de energia não perturbasse mais as pessoas. Isso foi muito incomum, e a garota ficou tão surpresa quanto eu, pois ele foi capaz de parar um fluxo tão incontrolável de energia sem muito esforço. De fato, o céu mudou de cor novamente para azul, e não há vestígios dos eventos que ocorreram apenas alguns segundos atrás. Todos continuaram a viver suas vidas, não afetados por ninguém. A menina estava de pé com uma expressão de culpa, olhando para o nosso herói. Apenas os restos do ar quente se espalharam. Ela não conseguia entender como ele poderia ser tão brilhante e poderoso. Mas nossa personagem não ficou impressionada com essa atenção, e ele disse a ela que ela não deveria brincar, porque o líder da seita percebeu e veio até eles. A menina olhou para o menino com olhos amorosos e percebeu que ele era forte demais para ela. Ele apagou a anomalia sem muito esforço. Ele simplesmente pediu a uma garota para sair com ele na rua, onde o líder da seita desceu do céu. Foi bastante surpreendente, mas ela também podia voar, e eu não ficaria surpreso se ela tivesse habilidades semelhantes às do nosso herói. Uma linda garota de cabelos cor-de-rosa se curvou e cumprimentou-a, mostrando respeito, enquanto nosso herói ficou em silêncio, esperando uma reprimenda. O líder da seita apertou-se mais perto do nosso menino e ele sentiu algo quente em seu peito. Sua mão macia e quente se deitou em seu queixo, fazendo seu coração bater mais rápido. Ela disse a ele que ele deveria ter vergonha e que tudo o que ele estava fazendo estava errado. Nosso herói levantou as mãos no ar, certificando-se de não tocar acidentalmente em algo que não deveria tocar.
Ele perguntou ao líder da seita como ela se atreveu a agir assim, mas não recebeu absolutamente nenhuma resposta. A garota se aproximou dele cada vez mais, fazendo com que nosso herói se sentisse cada vez mais envergonhado e corado. Ela perguntou-lhe se eles tinham sido responsáveis pelo que aconteceu no topo da montanha com uma espada escondida. Ela começou a repreender o menino, e a cada segundo, seu corpo se aproximava dele. Ambos poderiam causar tanta agitação apenas dentro dos limites de suas forças vitais. Ela se virou para a garota e perguntou se era verdade. A beleza despenteada ficou em silêncio e confusa, sem saber como responder à pergunta. Nosso herói decidiu vir em seu auxílio e disse que era apenas uma anomalia, e nada de terrível aconteceu. Após essas palavras, ele foi imediatamente atingido por um tubo na cabeça. O líder da seita começou a gritar com ele, dizendo que ele não entendia absolutamente nada. Eventualmente, uma anomalia apareceu em sua montanha e ela estava com medo de ter problemas agora, já que ela era responsável por essas terras. Nosso herói começou a se defender e pediu ao líder da seita para se acalmar. A garota respirou fundo e começou a se afastar desses dois, percebendo que não conseguiria nada com eles. Ela decidiu que a melhor solução para o problema seria ir embora. Nossa heroína esfregou o lugar onde ele foi atingido, sentindo dor, enquanto a menina estava apenas observando o líder da seita voar no ar e voar de volta para casa. Nosso herói estendeu a mão para a garota e ordenou que ela lhe desse uma espada de gelo, pois em suas mãos ela só trazia problemas. A moça, com ar de culpada, estendeu-lhe a espada sem dizer uma palavra. Ela viu nosso herói cuspir uma espada em suas mãos e admirou o fato de que ele tinha em suas mãos uma arma imperial de elite capaz de abalar os céus. Ele próprio era magnífico, e com um aceno de mão podia fazer desaparecer as anomalias. Ele devolveu a espada à menina e ela continuou a admirá-lo. O menino endireitou o cabelo sem pensar em nada em particular, e naquele momento seu aluno ficou impressionado com sua beleza e pensou que estar com ele estava se tornando mais interessante a cada minuto. O amanhecer se aproximava das colinas. O suave sol da manhã gradualmente obscureceu o céu escuro, repleto de estrelas. Como de costume pela manhã, os galos eram os primeiros a acordar, para que pudéssemos ver um deles acordar todos gritando. Em um dos edifícios, de pé entre as colinas, se você ouvir atentamente, você podia ouvir não apenas os cânticos, mas também a sequência de números. 7.661, 7.662, e então veio a frase que amanhã é mais sábia à noite. Seguiu-se outra contagem, e resultou em 7.663. Um pássaro sentado atrás das grades em uma posição muito estranha fez essa contagem. Este pobre pássaro não só foi preso, mas também estava perto de uma fogueira. Ele queria tornar-se muito poderoso e repetidamente mencionou a necessidade de se fortalecer a cada dia, e então pronunciou o número de 7.664. O pássaro sonhava em escapar das garras do demônio assim que a oportunidade se apresentasse, porque acreditava que um belo corvo dourado sem dúvida teria um futuro brilhante. Mas o último número na contagem foi 7.666. De repente, um corvo dourado foi agarrado pelo pescoço. As penas espalharam-se por todos os lados. Depois de ver toda a cena, outros corvos dourados ficaram quietos, e alguns até se reuniram, tremendo de medo. O nosso herói era implacável. Ele depilava as penas dos pássaros com um sorriso malicioso e grande prazer. Enquanto isso, o pássaro gritou de dor, e o chamou de demônio sem coração, implorando mais tarde que ele se tornasse ela ou arrancasse suas penas. Acontece que isso aconteceu no território de uma prisão demoníaca, e alguns momentos depois, nosso herói carregava o corpo sem vida de um corvo dourado em seu ombro. Ele pensou que a carne era bastante densa, afinal, era o corvo de ouro mais disciplinado na prisão demoníaca. Então, depois de uma breve reflexão, ele chegou à conclusão de que Miao Lin comeria bem hoje. No bosque de bambu, nossa heroína, como uma deusa de conto de fadas, estava treinando pela manhã. A brisa da manhã balançou seu cabelo rosa incrivelmente bonito. Parecia que estava fazendo um ritual. Miao Lin tirou sua espada da bainha. Ela começou a pensar sobre isso, cortando o bambu ao seu redor. Ela sabia que não era fácil entender a essência da espada de gelo, mesmo com suas experiências de vida passada. Naquele momento, uma mulher apareceu do nada gritando o nome da nossa heroína.
Miaolin estava insatisfeita com esse comportamento, então ela respondeu que jejuaria e não comeria. Um professor apareceu do nada, segurando uma frigideira ao lado da espada da garota. E como de costume, ele disse, em tom de mestre, que ela deveria comer. Nossa heroína pensou em quando ele conseguiu aparecer e por que regra poderia ser. Mas, antecipando os pensamentos da menina, o nosso herói disse que esta é a sua regra. Naquele momento, Miaolin não podia responder. Depois de algum tempo, chegando à mesa, foi possível notar uma variedade de pratos. Mas a única semelhança era que havia carne por toda parte, e sabemos de quem era. Chegando à mesa, a menina não parecia tão envergonhada e irritada. Ela começou a elogiar o quão saboroso cheirava e como era satisfatório, talvez com esse aroma. Ouvindo tudo isso, nosso herói sorriu sutilmente, carregando um prato que ele chamou de sopa de galinha. No entanto, a jovem não gostou do sorriso e o chamou de repugnante. Chegando à mesa, o homem começou a colocar tudo em pratos. Mais tarde, ele disse que uma vez que a menina terminasse de comer, ela deveria ser capaz de superar o primeiro nível de restrição do corpo dourado. Depois disso, fica claro por que ele matou e cozinhou a carne do corvo de ouro. Depois disso, o homem trouxe um prato com uma porção da menina. No entanto, por alguma razão, a menina sentiu que algo estava errado com a professora. Então fez uma pergunta correspondente. A garota de cabelo rosa, sentindo o cheiro da sopa, começou a refletir em voz alta sobre o que estava acontecendo, em particular, discutindo o conceito de restrições. Ou seja, os limites da perfeição são divididos em afastamento do mundo, desapego do mundo, espírito vivo, corpo dourado, nirvana, criação, santidade, divindade e os 9 céus. Cada limite é dividido em 3 níveis. Depois de dizer isso, ela perguntou ao seu professor se ele realmente acreditava que superar as limitações era tão fácil quanto comer. Sem esperar a resposta, a jovem começou a comer. Mas algo claramente deu errado, e o prato de sopa caiu no chão com um estrondo, espalhando seu conteúdo em direções diferentes. Olhando para tudo isso, o professor sorriu e, orgulhosamente, incapaz de conter suas emoções, exclamou que algo havia funcionado. O que exatamente foi, saberemos em breve. Algo aconteceu com Miaolin. Era uma mistura de prazer e prazer, mas ela não entendia o que era esse sentimento. No entanto, ela sabia que isso estava borbulhando dentro dela. A menina parecia se isolar de todos os outros e estava em seu próprio mundo de prazeres. Ela refletiu sobre o fato de que o sangue e o coração levam 20 ou 25 segundos para completar um ciclo. Para que esse calor se espalhe, leva apenas 10, não, 5 segundos. Antes que ela pudesse pensar sobre isso, a menina tremeu como uma folha de álamo. Depois da onda de prazer veio a onda de dor. Segurando seus ombros frágeis e fechando os olhos, ela ordenou a si mesma para suportar. Mas às vezes ela gritava de dor. Miaolin sabia que não aguentaria muito mais tempo. Ela se sentiu como se estivesse presa em um redemoinho de gelo, onde, a princípio, nada é claro por causa do choque, e então o frio penetra até os ossos, não deixando espaço para pensamentos positivos. Mas apenas alguns momentos depois, ela experimentou novamente uma onda de prazer. Parecia que ela estava flutuando no gelo. Depois de tudo isso, ela recuperou a consciência. E tudo o que havia entrado em sua boca naquele momento de prazer e antes disso, ela cuspiu no chão. E então, com lágrimas nos olhos, ela se curvou confusa, tentando descobrir se ela realmente havia rompido. Observando toda a cena, o professor pensou orgulhosamente que essa garota era um exemplo a seguir. Mas ele rapidamente acordou de seus pensamentos e, como se nada tivesse acontecido, sentou-se à mesa, atraindo a atenção para si mesmo com uma tosse. Ele começou a falar sobre si mesmo na terceira pessoa e disse que se ele dissesse que a sopa iria quebrar, então seria. Caso contrário, teria desperdiçado aquele rei corvo de 3 pernas. No entanto, nossa heroína parecia não esperar ouvir tais detalhes sobre a preparação, e ela se distraiu de sua excitação, perguntando-se como ele poderia fazer a sopa do rei corvo de 3 pernas. Todos esses eventos ocorreram diretamente na mesa, onde a segunda posição deveria ocorrer. Apenas o professor sentou-se calmamente e comeu. Miaolin, por outro lado, estava sentada sob a mesa, percebendo que esse cara definitivamente não havia parado no limite de seu espírito de vida. Olhando para esse rosto bastante complacente, ela percebeu que ele era digno dela,
E com a ajuda da culinária, ele poderia brilhar e se tornar mais forte. Enquanto isso, quando nosso herói trouxe uma nova porção de comida para a boca, a garota, sentindo-se envergonhada, começou a perguntar algo. Mas assim que ela começou sua oferta, a professora cobriu seus lábios com pauzinhos. Miao Lin ficou chocada com o ato. O mestre começou a dizer que as pessoas devem sempre manter um senso de mistério. Por exemplo, ele tinha um segredo, e ela também tinha um segredo. Seguiu-se um silêncio constrangedor. E a jovem ficou horrorizada ao perceber que o nosso herói sabia quem ela era. No entanto, nosso herói parecia completamente sereno. Depois disso, ele apertou seus lábios com 2 dedos, talvez com a intenção de fazer algo com eles, mas com uma entonação zombeteira em sua voz, ele ordenou que ela comesse tudo. A Miao Lin estava furiosa, mas quase imediatamente ele parou todas essas ações, e com um sentimento de triunfo, nosso herói começou a sair, ordenando que ele fosse removido da mesa. Quanto à jovem, ela estava agora cheia de raiva e fervendo sozinha como convidada do mestre. No final, ele a enganou novamente. No entanto, ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, cortaria suas mãos. Se ela o fez ou não, saberemos no próximo capítulo. Vamos para o Vale Nevado. Parecia uma imagem de um conto de fadas, com rochas cobertas de um véu branco sobre o qual os flocos de neve caíam graciosamente. Este vale não era tão simples como parecia. Era habitada por criaturas desconhecidas. Todos pareciam animais, mas com características humanas. Um parecia um cruzamento entre um macaco e um gato. O outro tinha características faciais de pássaros, mas a figura e os contornos de uma jovem. No entanto, a criatura mais assustadora era aquela que se assemelhava a alguém desconhecido. Tinha um pouco de tudo, mas suas enormes asas e chifres eram os elementos mais assustadores. Gritava e queixava-se de um homem, porque vinha todos os dias apanhar os seus companheiros e hoje estava nas suas garras. Um dos monstros se ofereceu para ficar com ele naquela noite e beber, mas a garota disse o quão ruim ele era e que ela realmente gostava dele. Então ela se ofereceu para agir sabiamente e trazer de volta todos os demônios que ele havia tirado deles. Mas este homem era o nosso herói, e eles estavam furiosos com ele. Depois de ouvir tudo, ele tentou fazê-los se preocupar com seus companheiros. Ele garantiu-lhes que os demônios estavam bem, tinham comida, água e até abrigo. Quanto à oferta de uma bebida, ele disse que era tarde demais para isso. Depois de todas as palavras de conforto, nosso herói começou a confessar por que ele realmente veio até eles desta vez. Em particular, ele veio para emprestar o espírito e o sangue do Imperador Demônio, e então descaradamente declarou que quanto mais, melhor, pois ele queria extrair tudo deles. A menina pássaro parecia sinceramente ter sentimentos calorosos por ele, porque para ela parecia até romântico, mas um dos seus companheiros tentou arrancar-lhe esses pensamentos gritando que iria matá-los. O demônio mais temido, semelhante a um dragão, estava furioso. Abrindo a boca com dentes afiados e quase rasgando as veias do pescoço tenso, ele gritou, perguntando por que ele os atormentava tanto. Naturalmente, sem esperar pela resposta, a batalha começou. O demônio e seu cajado voaram para o nosso herói, cortando o gelo e o ar com seu instrumento. Mas o sábio sabia exatamente o que fazer em tal situação. Eventualmente, outro demônio voou até ele. E ele se perguntou quando ele iria provar seu cajado. Qualquer outra pessoa naquele momento, na melhor das hipóteses, teria hesitado se não tivesse fugido. Tudo isso deu ao nosso herói um grande prazer. Parecia que estava a treinar. Quando todos se aproximaram dele, um dos demônios pediu-lhe uma arma, mas é claro, ele recusou. Com um sorriso, ele disse que levaria tudo o que precisava sozinho. Depois de algum tempo, tornou-se difícil distinguir qualquer coisa. O demônio que voava atrás dele já estava na frente dele. O instrumento do demônio era uma espécie de cajado, e com ele queria derrotar nosso herói. Mas como sabemos, isso é muito problemático. Em um instante, o demônio canalizou toda a sua energia gelada para o homem, mas ele reagiu muito rapidamente ao ataque. Devido ao choque de suas energias e ao fato de que a energia de nosso herói era muitas vezes mais forte, o cajado do demônio se despedaçou. Ele estava furioso. Se apenas seus globos oculares amarelos tivessem explodido um pouco, ele não poderia entender como esse divino Xuan Yu poderia ter se dividido tão facilmente. Nosso herói não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista.
Ele convocou um demônio que obedece estritamente a ele e que eles temem, com quem ele luta. Assim, esse demônio cinzento e peludo se virou e um monstro de pedra totalmente revelado apareceu diante dele. Este monstro parecia uma rocha viva que ganhou vida em um instante. Mas, ao mesmo tempo, parecia muito vivo, com olhos gelados, narinas e uma boca fechada na qual o demônio era mastigado. Naquele momento, nosso herói ficou como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse nada a ver com nada. Enfiando-se em seu ouvido, murmurou que já era bom lidar com ele. Mas enquanto ele estava lá, refletindo, os outros monstros se afastaram e pareciam hesitantes em desafiá-lo para um duelo. Aparentemente, eles estavam escolhendo entre si quem iria encontrar sua próxima morte iminente. Mas nosso herói não queria esperar. Então ele ordenou que eles o atacassem porque ele estava com pressa. O enorme monstro laranja com chifres, parecido com uma menina, claramente tinha algum conselho. Ele estava fervendo de raiva, enquanto ela parecia muito confusa. A certa altura, um demônio parecido com um dragão sussurrou uma técnica para ela, e ela concordou, embora se arrependesse sinceramente de ter estragado um rosto tão bonito. Em um instante, os dois uniram todas as suas forças, e uma tempestade de neve subiu aos céus com um rugido ensurdecedor por dentro. Ambos fizeram o melhor de suas forças, direcionando-os para o nosso herói. Mas parecia que, mesmo com um movimento tão formidável, ele permanecia imperturbável, em pé calmamente e tomando todos os golpes, sem sequer vacilar. A dupla que criou a Blizzard não conseguia entender isso. Como é que ele ficou ali parado sem fazer nada? Depois disso, eles sugeriram que deve ter sido uma técnica difícil para ele. Mas nosso herói, como já sabemos, é muito sábio, então ele deu a esses demônios a oportunidade de se manifestar, porque, felizmente, ele também tinha essas habilidades. Em um instante, ele se ajoelhou. Como se invocando o poder da terra e reunindo toda a neve e tudo o que estava ao seu redor, ele formou algo terrível e enorme. Ficou claro o prazer que ele tinha com tudo isso e quão humildemente as línguas mágicas voavam ao seu redor. Ele despertou a ira do coração. Depois de proferir essas palavras, inúmeras esferas de gelo escaparam de sua mão, indo em espiral em direção aos demônios. Eles estavam aterrorizados e não conseguiam entender como isso era possível. E depois de alguns momentos, os demônios estavam sem vida em ambos os lados da trilha coberta de neve formada por espadas. Nosso herói ainda estava lá com a mão estendida. O homem estava feliz e lágrimas escorriam de seus olhos. Mas depois que ele limpou todo o líquido de seu rosto, ele pensou em sair alguns dias atrás e se perguntou se Miaolin sentia falta dele. E então ele percebeu que tinha o espírito e o sangue, então era hora de voltar ao topo da espada escondida. E então ele largou algo em algum lugar e ficou feliz por ter falhado. Caso contrário, não restaria nada. Naquele momento, o saco fumegante voou para uma das árvores na bola escondida. Foi exatamente isso que nosso herói lançou. Momentos depois, algo voou para dentro de um dos edifícios e uma explosão se seguiu, fazendo com que as pessoas ao redor começassem a se dispersar. Miaolin caminhava pela colina. Naturalmente, ela notou um prédio fumegante. E então algo lhe ocorreu, como um insight, e ela pensou que esta sala era um pavilhão de pílulas derretendo, e poderia ser que ele voltou? De fato, nosso herói voou para o prédio. Ele pensou que tinha voltado por um tempo antes de causar um alvoroço. Em meio ao fogo e fumaça, ele parecia espancado e mutilado. A garota de cabelo rosa, que agora estava vestida com roupas muito reveladoras e parecia confusa, perguntou ao nosso herói se ele era o único que explodiu o pavilhão de pílulas derretidas. Mas foi uma pergunta muito estúpida, dada a situação. Mas o nosso homem não pensava assim. Ele nem prestou atenção. No final, ele imediatamente exclamou como a garota chegou a tempo. Ignorando o fato de que ele havia voado de uma distância e direção desconhecidas, e apesar da dor da queda, ele pulou e, impacientemente, estendeu a pílula verde para ela, ordenando que ela a comesse enquanto estava quente, porque ele a limpou especificamente para ela. A menina segurou e olhou para a pílula verde na palma da mão e ficou chocada. Ela exclamou que era realmente a pílula do Imperador Demônio, mas depois de dizer isso, parece que ela realmente entendeu a essência dessas palavras. A menina ficou vermelha novamente, mas desta vez de alegria e surpresa. Movendo a pílula de uma mão para a outra, ela pensou que era uma pílula do mais alto nível do Reino Celestial, que ela, como imperatriz, tinha dificuldade em encontrar.
Mas então, quando a garota observou como nosso herói tenta se recuperar após a queda, ela teve uma epifania. Foi por causa desse professor que ele esteve ausente o tempo todo. No entanto, sentindo seu olhar fixo, ele olhou para ela com uma expressão feliz e não conseguia entender por que ela ainda não o havia comido. Será que foi amargo? Ela respondeu que não tinha nada a ver com o gosto. Ela só não sabia se seria confortável aqui. Quando o mestre se virou, ele viu um edifício em ruínas, ainda cercado por poeira e até desmoronando. E então ele disse, com alguma emoção, que parecia que este lugar ainda não seria tão confortável. Mudaram-se para onde a rapariga morava. A menina, sem perder tempo, engoliu a pílula. Ambos se sentaram na cama. Enquanto a menina fazia tudo isso, o professor acariciou-a suavemente nas costas com um sentimento de cuidado. Em um instante, a garota pegou fogo. Nosso herói, observando a cena, percebeu que tudo o que ele precisava fazer era enviar lentamente o Qi para o corpo de Miao Lin. No final, seu estado era normal e era um despertar. De repente, a garota se virou. Agarrou nosso herói pelos ombros. Ele não estava à espera disto. A garota empurrou nosso herói para baixo, sentado em cima. A atmosfera definitivamente não estava tensa. O homem estava tão atordoado com o que estava acontecendo que não podia fazer nada sobre isso. De repente, com lágrimas nos olhos, a garota começou a dizer o que queria. Mas o que é que ela queria? Nosso herói claramente queria dizer algo, mas a garota não o deixou, pois ela se inclinou para seus lábios e eles se uniram. Nosso herói ficou ainda mais confuso. Então, o que acontece a seguir? Deitada sobre seu professor, a menina começou a contar a história de que ela era uma viajante do tempo que teve acesso ao login e agora enfrenta uma grave crise de inocência. Do lado de fora, parecia que o homem não entendia o que estava acontecendo, mas ele ainda ouvia atentamente. Depois que a garota disse isso, ela prendeu o homem em uma posição tal que ele não conseguia se mover. E depois, ela até disse que ele não podia fugir. Ouvindo essas palavras, nosso herói ficou horrorizado e anunciou que o flerte é estritamente proibido. Mas parece que as palavras dela não a interessaram muito, porque ela já estava confortável e começou a dizer que não tinha intenção de ouvir ninguém e realmente queria flertar com ele. O homem ainda não conseguia se recuperar. A menina não podia mais se conter e começou a dirigir a língua pelo pescoço dele, apreciando seu cheiro. Essas ações lhe davam prazer, mas o homem não sentia o mesmo, apesar da aparência. E parecia ter algo a ver com a pílula do imperador. Supunha-se que seus efeitos logo cessariam. Então a menina se ajoelhou e abraçou o homem, estrangulando-o. Em um momento, o homem respondeu ao namoro da menina. Ele a abraçou pela parte de trás da cabeça, aproximando o rosto dela, percebendo que só ele poderia despertar a força nela. A menina não sentiu a mesma felicidade com tudo o que aconteceu. Em um momento, algo aconteceu com a garota. Ela não incomodou mais seu professor e simplesmente agiu de forma estúpida. Mas nosso herói ainda estava insatisfeito. A menina o chamou de um cachorrinho que sempre morde e, ao mesmo tempo, tenta alcançar seus dentes. De repente, algo começou a sair dos olhos da garota e algo desagradável aconteceu. Nosso herói percebeu que era um sucesso. A rapariga desmaiou, mas pelo que sabemos foi um bom sinal. Nosso herói levou-o em seus braços e colocá-lo ao lado da técnica. Ele leu sobre um sistema que dizia que o aluno do proprietário despertou a antiga linhagem da Fênix de Gelo no nível do Imperador, rompeu o primeiro nível do Reino do Nirvana, e as habilidades do proprietário foram promovidas para a 7ª série, e a recompensa de admissão aumentada em 60%. O homem percebeu que, desta vez, o ganho era realmente enorme. Por um momento ele se alegrou como uma criança, que sua inocência era finalmente inabalável. Sentando-se ao lado da garota inconsciente, nosso herói tocou seus olhos e rosto, perguntando se ela estava perdendo a consciência durante o despertar. Depois de algum tempo, algo já estava acontecendo nesta sala. Nosso herói sentou-se calmamente e bebeu uma bebida quente. A menina parecia muito ruim. Ela estava muito desgrenhada e amassada. O homem perguntou por que ela não estava dormindo e ela queria dizer algo, mas parece que ela não tinha força suficiente. Depois disso, nossa heroína disse que, como ele era um mestre, ele permaneceu puro e inocente, e apontou que ela foi a iniciadora de tudo o que aconteceu. O homem parecia extremamente satisfeito ao longo de tudo isso. Depois de 1 minuto de brincadeira, nosso herói ficou sério. Ele colocou um recipiente com seu conteúdo e disse a Miao Lin para ter cuidado. Parece que a tua seriedade não durou muito.
porque, tendo dito isso, ele rapidamente saiu com um sorriso no rosto e comentou que havia realmente uma enorme diferença entre o aluno e o mestre. Mas a menina não entendeu essa reação e olhou para ele interrogativamente. Depois de tudo isso, a garota começou a se lembrar do que aconteceu. Ela não sabia se podia fazer alguma coisa ou não. E de repente, do nada, apareceram estranhos que pareciam e se comportavam de maneira muito estranha. Mas parece que nossa heroína os conhecia, porque ela não ficou surpresa. A menina ficou de pé à noite na varanda, enfrentando uma multidão de pessoas que se reuniram em torno dela, perguntando-se se o poder de seus ancestrais havia despertado. Ela parecia muito envergonhada. A menina acenou com a cabeça vagamente e concordou com a pergunta. Uma garota da multidão começou a falar entusiasticamente sobre o Konglun abençoado, explicando que era uma capital sagrada e que ela estava prestes a receber seu reino sagrado. Houve divergências na multidão. Eles começaram a decidir para a garota o que ela deveria fazer a seguir. Alguns acreditavam que ela não deveria permanecer no auge, enquanto outros concordavam, afirmando que tal talento era impossível de conter. Alguns até disseram que ela precisava de um mestre digno que a controlasse. Em suma, alguns ofereceram suas sugestões, enquanto outros as aceitaram. Ao ouvir isso, a garota ficou furiosa. Afinal, foi graças a seu mestre que ela foi capaz de despertar desta vez. Isso era exatamente o que ela estava tentando transmitir às pessoas à sua frente. Ela ordenou-lhes em tom de ordem que, se pretendessem continuar a insultar a sua professora, não tinham nada a fazer aqui e podiam ir-se embora. Parecia que as pessoas que estavam à sua frente não esperavam ouvir isso. Eles se calaram e olharam para a garota. Alguns até pensaram que a garota estava apaixonada por seu mestre, mas não conseguiam entender como isso era possível. O caos foi interrompido por um jovem voando em direção à nossa heroína. Ele gritou que algo de ruim estava acontecendo. As pessoas na multidão tentaram animar umas às outras, falando sobre manter o autocontrole e a dignidade. Um jovem em lágrimas começou a falar sobre os demônios e que eles estavam prestes a atacar. Miao Lin foi ordenado a se esconder imediatamente, e a menina obedeceu obedientemente. Enquanto todos estavam horrorizados, algumas pessoas começaram a perguntar mais sobre o que aconteceu, tentando manter a compostura. O jovem que trouxe a notícia não conseguia entender por que eles ficaram surpresos com o ataque, já que o poder da Fênix de Gelo inevitavelmente atraía demônios. Ninguém mais tinha escolha, então todos eles decidiram enfrentar esses demônios. Em um instante, todos na montanha se reuniram para enfrentar o inimigo cara a cara. Quando olharam para o céu, ficaram atemorizados. Havia uma quantidade infinita de incerteza, e isso era ainda mais assustador do que os próprios demônios. E num instante, o demônio que conhecemos reapareceu. Mas desta vez ele parecia ainda mais ameaçador do que na primeira vez, porque ele veio para a Fênix de Gelo. E então, olhando para o seu olhar gelado, ele declarou firmemente que o que ele precisava estava aqui. Mas se ele conseguiu obtê-lo ou não, saberemos no próximo capítulo. A criatura em forma de dragão estava extremamente furiosa. Seus olhos ardiam como fogo vermelho infernal. Ele exigiu que as pessoas lhe dessem um portador da Fênix de Gelo. Parecia que ele estava a um passo de transformar tudo em cinzas. Seu rugido feroz criou um poderoso impulso que empurrou as pessoas para trás, impedindo-as de se aproximarem do vilão. Eles já haviam preparado suas espadas para a batalha, mas pelo que entendi, foi absolutamente inútil. A menina assistiu a tudo isso com horror, e isso também a derrubou. Ela era uma lutadora mais experiente e sabia que o vento que empurrava as pessoas era a aura do Imperador Demônio Dragão de Fogo. Dentro dela, o coração começou a queimar e a sair do peito. Ela sabia que a aura do dragão ressoava dentro dela. Isso parecia muito incomum, e agora temos que descobrir o motivo disso. Bem, em algum momento, ela teve uma ideia e foi capaz de entender o que estava acontecendo. O Imperador dos Dragões tem a mesma aura que a tribo dos dragões. A pílula que a menina bebeu contém sangue de dragão, e quando o sangue de dragão encontra o sangue da menina, desperta as emoções mais profundas em seu coração. Foi porque os dois sangramentos se fundiram dentro da menina que ela experimentou esse sentimento inexplicável. Por causa disso, ela beijou seu mestre. Havia sangue de dragão em suas veias e ela não tinha ideia do que estava fazendo. Agora tudo ficou claro para ela, e ela decidiu que precisava chegar ao fundo, não importa o quê. Ela chutou a porta do apartamento do nosso herói e estava pronta para descobrir toda a verdade que ele estava escondendo dela.
Ela entrou no apartamento, perguntando-se se o proprietário tinha feito tudo isso intencionalmente para aproveitá-la. Mas olhando ao redor do quarto, ela não viu ninguém lá. Naquele momento, a líder da seita ficou furiosa, pois não gostou da audácia do dragão imperial, que invadiu seu território e assustou as pessoas. Sua raiva se manifestou nas chamas atrás dela, e parecia que ela estava prestes a entrar em uma batalha com o dragão para mostrar quem estava no comando aqui. O dragão parecia confuso e não tão confiante. A garota se levantou em frente a ele, preparando-se para a batalha, e começou a zombar dele, dizendo que ele não parecia mais tão confiante quanto antes. Isso estimulou o vilão, e ele apertou o machado de ouro com mais força, pronto para uma batalha fácil para ele. Os dois inimigos estavam de frente um para o outro, e essa batalha deveria se tornar lendária. Um simples mortal com uma força incrível, ou um dragão diabólico, cujo poder físico pode ser invejado. Quem seria o vencedor? Bem, antes da luta, eles decidiram conversar um pouco. A menina continuou a repreender o dragão, dizendo que ele era fraco e incapaz de qualquer coisa. Será que ele tem energia e força para destruí-los? Ao que o dragão também respondeu com reprovação. Claro, ele não poderia ter sucesso, e a menina teria vencido. Talvez ele quisesse provocar meros mortais dessa maneira. Ele acreditava que a menina poderia ser mais forte do que ele. Mas ela poderia derrotar o dragão imperial em combinação com uma fênix e um macaco diabólico? Ele depositou grandes esperanças neles e em sua ajuda, dizendo que eles chegariam em 5 minutos. Depois disso, os miseráveis não seriam capazes de defender a sua seita. No rosto da menina apareceu uma expressão menos confiante. Não havia vestígios de sua coragem anterior, e talvez ela soubesse o risco que estava correndo. Ela não sabia que havia muitos demônios imperiais, e isso foi uma surpresa para ela. Os demônios não demoraram a esperar e já desceram para ajudar seu líder. O macaco acusou Fênix de estar atrasado, dizendo que eles eram muito lentos. Segundo ele, a cura poderia ter sido feita mais tarde, mas agora o líder deles pode sofrer. Fênix acalmou-o e disse-lhe que eles tinham tempo suficiente. Enquanto isso, nosso herói voou para ajudar seus amigos na frigideira. Parecia muito cômico, mas o que ele não faria para salvar as pessoas que ele amava? 2 demônios voavam em uma nuvem negra, como se estivessem em um avião, prontos para lutar a qualquer momento. Bem, como eles poderiam lutar contra outra pessoa se não pudessem resolver seus próprios problemas entre si? O macaco olhou pensativamente para a Fênix e perguntou sobre os pequenos aviões que o seguiam. Foi apenas a nova diversão da Fênix? Ou foi algo mais sério? Fênix estava confuso e não sabia o que era. Estes pequenos aviões eram o plano genial do nosso herói. Um deles voou para perto de uma nuvem de vilões e parecia irromper em chamas. Foi apenas uma questão de alguns momentos antes que ele se incendiasse completamente. Foi o que aconteceu quando a onda de choque mais forte varreu o céu, deixando para trás o núcleo de uma poderosa explosão. Parecia que qualquer um que estava no ar naquele momento estava em apuros, e nosso herói tornou-se 2 inimigos a menos. Mas os demônios se mostraram resistentes, e apenas seu avião foi levemente queimado pela explosão. O macaco perguntou a Fênix se ela estava bem, e ela respondeu positivamente. No entanto, ninguém tinha a menor ideia do que acabara de acontecer. O que eles viram a seguir os surpreendeu e os irritou ainda mais. Maravilhada, Fênix fechou os olhos, sugerindo que era apenas sua imaginação e que ela desapareceria quando os abrisse novamente. Mas quando ela abriu os olhos, nada mudou e uma frigideira voadora pairou sobre eles com nosso herói sentado nela. Sim, ele realmente escolheu esse tipo de meio de transporte. Com um olhar relaxado e com os braços cruzados no peito, ele olhou para os demônios e disse-lhes que eles não tinham chance de romper suas defesas, e sua única saída era recuar para o lugar de onde vieram. Os demônios ficaram furiosos porque esse homem descarado os irritava muito. Eles olharam para ele com olhos furiosos e reconheceram nele o mesmo cara que os feriu da última vez. Em sua nuvem demoníaca, eles correram em direção ao nosso herói, gritando que ele era um membro desta seita e deveria ser destruído. O cara não prestou absolutamente nenhuma atenção a eles e continuou sentado em sua frigideira, esperando o próximo movimento dos demônios. Ele disse a eles que eles estavam realmente certos e ele era um membro da seita. Se acertarem, poderão reivindicar o prêmio. Percebendo a gravidade da situação,
Os demônios decidiram não procurar problemas e viraram as costas, pedindo desculpas ao nosso herói e dizendo que eles estavam indo embora imediatamente. O cara perguntou-lhes, sentado na frigideira, por que eles estavam fugindo tão rápido, porque eles nem sequer receberam sua recompensa. A recompensa para os demônios foi um dragão dourado que desceu do céu para destruí-los. Sua mão iluminava tudo ao seu redor e parecia destruí-los sem a menor chance de sobrevivência. No lugar onde a mão do dragão pousou, um grande redemoinho de fogo se formou, enquanto nosso herói estava despreocupado sentado em sua frigideira, observando tudo. Dos dois demônios não restou nada. Eles estavam em um redemoinho de fogo, incapazes de ajudar seu líder. Percebendo sua vitória, nosso herói simplesmente coçou atrás da orelha e começou a assobiar, o que para ele significava seu triunfo. Ele sabia que o dragão demoníaco não tinha absolutamente nenhuma chance de sobreviver. Enquanto isso, a batalha esperada nunca aconteceu. E o dragão ficou com a culpa na frente do líder da seita, baixando a cabeça. Por um momento houve silêncio, talvez alguns momentos. A garota interrompeu-o e disse ao dragão que quase 30 minutos se passaram e que seus aliados ainda não haviam chegado. Eles não eram confiáveis, e o dragão confiava neles em vão. Das orelhas e da boca do dragão estava vaporizando, e ele estava furioso com a falta de pontualidade de seus amigos. Ele esperava sua ajuda, mas eles o traíram, deixando-o humilhado lá. Então o suposto campo de batalha foi preenchido com a mesma nuvem, e o dragão começou a acreditar que tinha uma chance de vencer porque seus seguidores haviam chegado. Ele voou para a nuvem com raiva, dizendo que os dois pagariam por desonrá-lo na frente de tantas pessoas. Uma menina com uma expressão orgulhosa viu o dragão prestes a ser humilhado. Atrás dela, seus alunos aplaudiram com admiração. Eles reverenciaram sua anfitriã e antes que ela ganhasse a batalha sem sequer dar um único golpe. O dragão estava sentado em uma nuvem, sem saber onde seus discípulos tinham ido. Ele gritou e disse que eles realmente o traíram. E quanto mais ele pensava sobre isso, mais irritado ele se tornava. A criatura verde, semelhante a um sapo, entregou-lhe um copo de água e disse-lhe que precisava de uma bebida para se acalmar. O dragão virou-se com raiva para a criatura e disse que não precisava de nenhum chá. Se o sapo fosse mais forte, eles poderiam amarrar essa mulher juntos e não estariam em uma condição tão miserável. Nosso herói voou até eles na mesma frigideira. Ele sabia muito bem a verdade, mas era muito modesto, então ele não revelou para onde os outros demônios tinham ido.